avanço da ciência e da tecnologia acontece tão rápido que é difícil acompanhar. É impossível saber sobre tudo que está sendo pesquisado e descoberto em todas as áreas do conhecimento. Este avanço acelerado da ciência e da tecnologia se torna possível devido à divulgação dessas descobertas, da comunicação científica. Toda vez que um pesquisador avança na sua pesquisa, ele tem que divulgar resultados e oferecer conclusões. Pesquisadores se apoiam nos estudos, observações e descobertas daqueles que os antecederam, nos livros, artigos, palestras, para, partindo desses conhecimentos, prosseguir ou desenvolver novos caminhos de pesquisa. Se, por exemplo, um pesquisador hoje tivesse que refazer a teoria da gravidade e percorrer todo o caminho de pesquisas até poder lançar um foguete ao espaço, simplesmente pelo fato de Newton e outros pesquisadores não terem divulgado suas versas, a rapidez dos avanços tecnológicos não seria a mesma. A comunicação da ciência é feita de muitas formas, oralmente através dos congressos, palestras, seminários, por meio de cartas, livros, canais, artigos em periódicos, tanto na forma física como na digital. A forma oral, a mais antiga e fundamental, tem origem na Academia da Grécia Clássica, onde filósofos e seus discípulos se encontravam para dialogar sobre assuntos variados. Durante a Idade Média, a produção de livros na Europa era restrita devido à excessiva religiosidade e ao poder da Igreja. Os monges copistas se dedicavam a reproduzir obras, principalmente de teor religioso, mas também de textos clássicos da Antiguidade. Se não fosse pelos monges copistas do período entre o segundo e o oitavo séculos, grande parte dos textos clássicos estaria perdida. Pela característica artesanal e por serem considerados objetos de salvação, esses códices levavam muito tempo para serem concluídos. Outra característica dessas obras era o fato de serem escritos em latim, o que dificultava a circulação. As academias medievais começaram a ser fundadas no século XII, na Itália e na França, e se constituíam não só como instituições de ensino, como também locais de pesquisa, produção de conhecimento e centros de debates, com o objetivo do estudo do direito, medicina e teologia. Com a invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg em cerca de 1439, começa a ser possível a divulgação rápida de livros e jornais. Oficinas gráficas começaram a se espalhar pela Europa e 14 já tinham sido inauguradas em 1470 e mais de 100 em 1480. Um grande número de incunábulos, livros impressos até 1500, sobre os mais variados assuntos, começaram a sair das oficinas. A imprensa teve um papel fundamental para o desenvolvimento da Renascença e da Revolução Científica. Seu avanço propiciou uma transformação na história da disseminação do conhecimento. O desenvolvimento da imprensa aconteceu ao mesmo tempo em que a ciência se expandia. O grande aumento da produção editorial nos séculos XVI e XVII, em língua vernácula, demonstra que houve um crescimento do número de leitores. Foi devido à explosão da ciência moderna já no final do Renascimento que os cientistas sentiram a necessidade de se organizarem. Foram então criadas as academias científicas, primeiramente na Itália, a Academia dei Lincei, em Roma, em 1603, posteriormente a Academia del Cimento, em Florença, em 1657. Desta última foram membros Galileu e Borelli. Na Inglaterra, em 1662, foi fundada a Royal Society, que teve por muitos anos a denominação The Invisible College. E em 1664, em Paris, a Academia des Sciences. Nas reuniões das academias compareciam cientistas, nobres, eruditos, artistas e mercadores, e todas as atividades desenvolvidas eram registradas e impressas para servirem como material de consulta. Esses impressos, que recebiam o nome de anais, e as cartas enviadas para as academias deram origem aos primeiros periódicos científicos, o Jornal de Savant, publicado na França, e o Philosophical Transactions, na Inglaterra. Esses dois primeiros periódicos apresentavam artigos sobre ciências em geral.
Depois, os periódicos começaram a delimitar sua abrangência e passaram a imprimir artigos em uma determinada área da ciência, como por exemplo ciências naturais. Então vieram os periódicos abordando ciências como a zoologia e posteriormente subdisciplinas, como por exemplo a antologia. Esses últimos só começaram a ser publicados a partir de 1800. Também nos meados de 1800 começaram a ser publicados periódicos de ciência visando o público em geral, que começava então a se interessar por esse tipo de conhecimento. Calcula-se que cerca de 50 milhões de artigos tenham sido publicados desde 1665. A tecnologia da comunicação teve início no final do século XIX e se expandiu em meados do século XX, revolucionando a forma de fazer divulgação científica. O rádio, a televisão, o cinema e a imprensa, em conjunto com o incremento da educação básica, fizeram do século XX a era da informação. A atual evolução da comunicação científica foi fritada pela criação do computador e da internet. Com isso, os artigos que anteriormente eram exclusivamente divulgados em periódicos impressos, com um número determinado de exemplares, hoje são disponibilizados virtualmente, com textos integrais online e alguns exclusivamente no formato digital, com acesso limitado ou livre para o número ilimitado de leitores. No entanto, surgem indagações, como preservar textos que foram criados digitais, como armazenar websites e e-mails para futuras referências, como evitar o monopólio de informação, como evitar a degradação dos bits e a perda de documentos no cyberespaço. É como Robert Darnton aponta: as mudanças tecnológicas inundam o panorama de informações com tanta velocidade que é impossível imaginar como estará o cenário daqui a 10 anos. Mas se quisermos direcionar as mudanças para o benefício de todos, o momento de agir é agora: digitalizar e democratizar.